estão rolando. E eu falava ali, na hora que você trouxe um pouco da tua expectativa para a final, eu colocava como um dos ingredientes que mantém essa expectativa alta, essa coisa do jogo de 2018, das declarações do Salah, desse reencontro. Você está sentindo nas falas, assim, um clima de revanche pelo lado do Liverpool, ou ninguém está querendo, pelo menos publicamente, levar para esse lado, Fred? Tem um clima de revanche do Salah. E é um clima de revanche que ele, evidentemente, não faz nenhuma questão de manter só para ele. A cada entrevista que ele deu, desde que... Aliás, antes mesmo do Real Madrid passar do City, o Salah já estava dizendo que queria pegar o Real Madrid para ter essa oportunidade de revanche. Jogou antes, né? Jogou antes, confirmou depois nas redes sociais. Aí ele ganhou o prêmio dos jornalistas ingleses de melhor jogador da temporada e confirmou de novo que era hora de revanche. E ontem, eu estava lá em Liverpool, no CT do clube, no dia aberto para a imprensa, e o Salah foi um dos entrevistados na entrevista coletiva, e ele mais uma vez falou sobre essa vontade que ele tem de fato confirmar essa revanche, né? Tanto é que teve um momento da entrevista que alguém perguntou para o Henderson, nem para o Salah, tá? Que na entrevista estava Henderson, Salah e Klopp. Alguém falou, cara, quem que vai ser o Alan Kennedy dessa vez? Em referência à final de 1981, no Parque dos Príncipes, aqui em Paris, entre Liverpool e Real Madrid, foi 1-0 o gol do Alan Kennedy, que era um lateral que não... É tipo, sei lá, o Belletti fazer o gol, né? Do Barcelona aqui nesse estádio contra o Arsenal. O Alan Kennedy, ele fez contra o Real Madrid o gol do título do Liverpool. Herói improvável. Herói improvável, perfeito. E aí, quando perguntaram pro Henderson, o Salah falou, tomara que eu. Então, assim, não era nem para ele a questão. Então, ele tá com muita sede, realmente, de vingança desse Real Madrid. E quando ele teve o momento de falar um pouco sobre as memórias que ele tem daquele vice de 2018 em Kiev, o Salah, ele coloca aquele momento com o Sérgio Ramos como o pior momento da carreira toda dele. Ele fala, olha, aquele momento foi o pior da minha carreira até hoje. Nada depois superou aquele momento. Eu soube do resultado por meio de uma mensagem do Henderson quando eu estava no hospital e aquilo me desceu muito mal, eu fiquei muito para baixo. E é bom a gente lembrar que não só afetou aquela final da Champions, como também afetou a Copa do Mundo do Salah, né, que aquela lesão ela atrapalhou o Salah na Copa do Mundo da Rússia, e agora ele não vai ter a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, passou o Senegal do Mané. Então, assim, o Salah, ele tá muito, muito, muito com o Real Madrid na garganta, Jorge. Aliás, tinha gente até no chat aqui falando, avisa o Salah que o Sérgio Ramos está em Paris. Essa informação pode ser importante, se o Salah quiser. Ô VSR, vários caras aí viveram a dor do Salah naquele pós, né? No durante e no pós, né? O Arnold estava em campo, o Van Dijk estava em campo, o Robertson, quem mais? O Henderson, o Mané. Grande parte desse time aí viveu. E isso é um fator que entra assim como algo, você enxerga como algo positivo, assim, os caras também jogarem para curar aquela dor do Salah de 2018. Você acha que isso vai ter um peso? Que o Fred falou, assim, publicamente, quem tá falando disso é o Salah. Mas tá todo mundo meio que nessa vibe também no elenco, você enxerga assim, VSR? Eu não senti isso, não. Eu senti justamente ao contrário. O Salah puxando para isso e o jogador do Liverpool puxando, não, é um grande jogo, não sei o quê. Se eu estiver viajando, o Fred pode corrigir, que pra gente não tem isso, mas o do Alisson ficou muito claro isso para mim, ficou muito evidente do Alisson isso, que quando ele teve a chance de falar, ele falou, não, a gente entende o Salah, não sei o quê, mas aqui, acho que na época ainda tinha jogo da Premier League no meio, ele falou, que a gente vai pensar daqui a pouco, parará. Então, assim, eu tô sentindo que essa... O próprio Henderson na entrevista ontem, tá? O Henderson ele também. Ele fala, cara, eu entendo o Salah, mas eu não sinto isso. Então, assim, se a gente for ver, assim, foi meio aquela... o Klopp também, né? O Klopp também negócio... disse que vingança é um termo forte demais e tal. Exatamente. Então, sempre aquele negócio do Kill Bill, né? Que era uma coisa dela contra os coisas lá. Então é mais ou menos isso. É como se o Salah fosse o Kill Bill lá, só que ele tá dentro de um universo coletivo, né? Ele tá no universo de, sei lá, 28 pessoas dentro do Liverpool.
11 ao mesmo tempo dele que ele no campo. Mas é isso, acho que talvez para o Liverpool tenha ficado ali tudo bem que agora é contra o Real Madrid, mas para o Liverpool talvez tenha diminuído isso. Por quê? Porque logo no ano seguinte o Liverpool venceu, né? Logo no ano seguinte o Liverpool venceu a Champions. Talvez se o Liverpool tivesse até hoje com aquele jogo, que é um jogo com muitos contextos, não estou tirando o mérito do Real não, ganhou, tá lá, a taça tá lá no Bernabéu, mas é um jogo que tem as falhas do Karius, é um jogo que tem a lesão do Salah tomando o ipom do Sérgio Ramos, é um jogo que tem, depois a gente veio descobrir, o próprio Karius com problemas decorrentes de um choque de cabeça com o Sérgio Ramos. Então, assim, foi uma final que se o Liverpool não tivesse vencido logo no ano seguinte, eu acho que ela ia estar martelando muito. Como ele já ganhou logo né, ele teve a decepção em 18 em Kiev, no ano seguinte em Madrid ele já levantou a taça. Então, eu acho que deve ter dado uma diluída aí, mas a gente tá, assim, essa final já nasceu gigante por um aspecto. Ou o Real Madrid vai dobrar o número de títulos do segundo colocado, Real Madrid vai dobrar, o segundo é o Milan com 7, o Real vai ter 14. Ou o Liverpool vai de novo igualar o Milan, porque se você olhar, o Liverpool ganha a última dele a última no século passado, em 84. Aí depois o Milan começa a ganhar várias. Ganha 89, ganha 90, ganha 2003, ganha 2007. Aí o Milan passou a ser o segundo. O Liverpool vai voltar a ocupar a segunda posição de títulos. Então é a final que nasceu histórica por isso. Ou o Real consegue o absurdo, que é dobrar o número de títulos do segundo colocado, ou o Liverpool vai de novo ser o segundo com mais títulos, dessa vez ao lado do Milan. Beckler, é aquela coisa assim, a conta é do Salah, os caras não vão trazer para eles a conta que é do Salah, da frustração pessoal, da irritação com o Sérgio Ramos, com o que representou o Real Madrid para ele naquele 2018, né, tudo aquilo que o Fred escreveu pra gente do que foi aquela noite do Salah. Mas é bom, acho que é bom saber que você tem um cara com esse sangue no olho, né? Que você tem um cara que tá lutando para ser melhor do mundo, que já tem 31 gols na temporada, que esse jogo é decisivo para isso, né? Porque talvez seja a única chance de desbancar o Benzema numa corrida aí para ser o melhor do mundo, e engasgado com o adversário. É todo mundo tentar usar isso da melhor maneira possível no sábado, né? Eu acho que isso acontece com mais vezes do que a gente pensa. Ultimamente tem saído documentários de jogadores e times e tal, e a gente vê que os caras têm umas motivações que eles guardam por muito tempo, que a gente nem vê que tem. Simplesmente é que o Salah tá falando, normalmente o pessoal usa um discurso diferente e tal. Eu só acho que uma extra motivação pode fazer mal. Tem o caso da final de Roma em 2009, Barcelona-Manchester United, o Guardiola coloca lá um vídeo motivacional para os caras antes de começar o jogo, comparando o time com o gladiador e tal, os jogadores choram, e acho que é o Valdez que fala, a gente entrou em campo igual um fulano, a gente entrou mole em campo, era para o Manchester United ter feito 2-0 em 10 minutos, o Guardiola nunca mais fez um vídeo motivacional na vida dele, nunca mais mostrou para os caras um vídeo antes de entrar em campo, porque ele achava que ia ser uma grande coisa, o vídeo é maravilhoso mesmo, mas o efeito foi muito ruim. Por exemplo, se o Salah não vai ser mais fominha do que já é em algum momento, porque ele vai tomar uma coisa muito pessoal e não coletiva. Ele quer ganhar do Real Madrid, ele quer fazer os gols, ele quer se vingar. Eu acho que essas coisas não vão acontecer porque isso acontece das portas para dentro sempre. Eu acho que a única diferença é que agora veio um cara que não para de falar nisso nem um segundo quando ele tem a oportunidade. Mas que os jogadores têm suas motivações pessoais, que eles querem se vingar, que eles não gostam de alguma coisa que aconteceu do outro lado, que eles perseguem os seus prêmios e tal, eu acho que isso acontece todos os dias. Eu acho muito legal que alguém fale, porque gera uma coisa muito... Tudo que a gente for ver do Salah vai ser com lupa no sábado, por conta dessa motivação dele contra o Real Madrid. Mas eu não sei se quando o Mané tiver uma bola em boas condições, se ele vai tocar para o Salah e não finalizar, porque o Salah quer ganhar demais esse jogo. Então ele não vai errar esse gol. Sabe, eu acho que a coisa, no final das contas, eles estão tão preocupados ali no que eles têm que fazer, e treinaram, e mentalizaram e tal, que durante o jogo, eu não sei se passa por aí, eles pensam nisso. Essa questão da revanche, acho que está muito ligada a jogos de esporte coletivos, né? Ou uma luta que é de fato, ou um jogo de tênis, né? Fala, pô, o jogo de tênis foi um, agora vai ter outro. Dentro do futebol, acho que dilui, né? Porque você tem... 11avos, né, de condição de influenciar no jogo, né? Então pode ter esses efeitos que o Marcelo falou, e ainda mais que vira e mexe o tema
esse tema vira e mexe aparece no Liverpool, né, o Fred? Fulano poderia ter tocado essa, o Diogo Jota... com o Diogo Jota, por exemplo, foi parar na seleção portuguesa. O pessoal diz, não, o Diogo Jota quer chutar a bola que era para ele passar na seleção portuguesa. Então, assim, é um tema que pode levar a isso, ou pode ser muito bem conduzido pelo Klopp. O Klopp, ele fez questão de dar uma murchada nessa bola, né? Quando ele é perguntado do sentimento de revanche, né, ele fala que é uma expressão muito forte. Ele admite que, assim, acerto de contas, que foi a expressão que o Salah usou nas redes sociais, logo depois da vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, da maneira como foi, ele falou, cara, eu também quero um acerto de contas. Mas aí ele lembra ele usa uma expressão alemã, que eu achei interessante, que ele fala, cara, eu acho que revanche, eu não gosto de vingança, revanche como um conceito, eu prefiro usar essa expressão alemã, que é o seguinte, na vida, a gente vai sempre se encontrar pelo menos 2 vezes. Então, é basicamente assim, cara, beleza, encontramos com o Real Madrid lá, vai ser a terceira, né? Mas enfim, a segunda numa final, porque eles foram eliminados, né, o Liverpool pro Real Madrid na temporada passada na Liga dos Campeões. Mas ele fala sobre reencontros e sobre o poder que isso pode ter. Mas ele não gostou ele não quis, na verdade, inflar ainda mais essa bola de revanche que o Salah faz questão de bater nessa tecla, e ele tem as suas razões. Todo mundo entende as razões de Salah. Só que acho que ninguém compartilha o mesmo sentimento que é muito próprio pelo acontecido com o Salah, especialmente no lance com o Sérgio Ramos. Tá certo. Vamos colocar o Bruno Formiga aqui também, no nosso De Plaquinha, também no Stade de France, em outro ponto do Stade de France. Olha o grande Bruno Formiga aí. Boa tarde. Cobra ele da grama. Qual que grama? Que rolou uma promessa ao vivo de que eu ia comer grama aqui, ia plantar bananeira. Não, eu não lembro. Calma. Você não vai fazer isso. Iria ser feito. Isso aí só se você tiver na vibe Vampeta 2002. Aí Mas eu tô. Vai devagar. Sem beber. Digo mais, sem beber. Então, essa que é a vibe Vampeta 2002. Não, mas eu tô naquela vibe espirituosa, eu tô naquele sentimento sem precisar de nenhum estímulo etílico. É simplesmente a realização de um sonho, tá tudo sendo muito legal, mas assim, ia acontecer, já tinha a produção, o celular na mão, na hora que eu ia agachar para pegar a grama, para começar a gravar, a gente ia fazer uma live no Instagram. Macron proibiu. Na hora o Macron proibiu. Macron não, um sujeito aí da UEFA, porque eles iam começar a passar fertilizante no gramado. Então eu escapei de pegar uma intoxicação. Aí, o cara vem para Paris participar da primeira final de Champions e perde o jogo porque tá no hotel, porque comeu grama no 2 dias antes. Não faça isso. Eu também gosto muito do conceito do... Ele não jantou 2 vezes ainda e já tomou esporro da UEFA. Acabou de chegar, já vi ele sendo expulso de lugar, já tomou esporro no gramado, já chegou do nosso jeito, Formiga. Pra ser justo, o pedido foi geral, assim, todo mundo que tava ao redor do gramado precisava... Não, o cara não sabia que eu ia comer grama, não. Eu escapei porque a gente tava no gramado, então assim, saímos Vitor, Tainá, ninguém pôde ficar no gramado ali, porque o fertilizante, o vento bate e tal, podia fazer mal a alguém, ter algum processo alérgico e tal. Então, assim, esporro eu tomei lá no Champions League Experience, porque a gente já estava bolando uma pelada no campinho, quando foi proibido e ninguém pôde mais jogar, porque aquele campo não era feito para qualquer um, era feito para um evento lá específico da UEFA, mas eu já tinha distribuído colete, pô. A galera já estava de colete, com bola, o jogo ia rolar. Assim, e aí daqui a pouco chega o cara, não. Eu espero que a sua presença aí não coloque em risco a realização da final. Eu torço muito por isso, tem mais 2 dias. Ou o nosso contrato, né? Também, ou a nossa exibição da Champions daqui pra frente. Tomara já fizeram coisa bem pior, viu? Formiga, pior que é verdade. Cara. E virou glamour, né, Formiga? Virou lenda, porque isso a coisa não é igual, entendeu? Se fosse eu tinha virado já um livro. Vai. Deixa quieto. Vai ter revanche, não vai ter revanche, os caras estão nessa pegada, isso vai ter muito peso. A gente tá falando disso aqui, queria te ouvir, Formiga, sobre essa história do Salah de 2018, que ele ainda não digeriu bem. Eu acho que ele ter exposto isso, eu achei legal pro jogo, eu acho um tempero interessante, porque isso ele expôs antes até da definição de que era o Real. Ele falou que queria o Real.
depois ele vibrou porque era o real. E aí você vê alguns jogadores do Liverpool curtindo, né, a postagem e tal. Hoje a gente ficou na lista de engajamento, né, para ver quem comenta o quê, quem dá like em quê. Porque quando você dá um like ou quando você comenta, você está, entre aspas, endossando o que foi dito ali. Eu acho que esse sentimento é muito particular do Salah, mas um ou outro deve corroborar, não na mesma intensidade. E eu acho que esse elemento vai estar ali. O fato de não ter o Sérgio Ramos tira um pouco, ou não personifica em alguém essa vingança. E aí virou uma coisa institucional, né? Mas o Salah, ele tem uma mágoa daquele jogo, mas imagino que é uma mágoa específica com quem causou aquilo. Mesmo que tenha sido sem querer, enfim. Mas o Sérgio Ramos não está mais lá. Então eu acho que isso tira um pouco do peso, mas que vai ser um jogo com esse elemento sempre presente, não tenho dúvida nenhuma. E com alguns malas em campo, né? Porque assim, o Henderson é um cara que gosta de uma catimba, né? Você tem um cara que, se precisar, o Henderson vai para esse momento de provocação. Ele fez isso na Copa do Mundo de 2018 em vários momentos. E se é um brasileiro, ia ser tratado de, né? Putz, o trash talk. Mas aí era o Henderson, ficou como a malandragem inglesa. O Fred já falou disso algumas vezes, até comparando o Phil Foden com o Neymar, né? Quando é o Foden é malandro, quando é o Neymar é nojento. Aquela cavada do Sterling contra a Dinamarca. Perfeito. Uma vergonha. Exato. Isso. Exato. Mas então, ninguém falou nada. Mas enfim, então tem algumas figuras que gostam, né? Assim, o Henderson acho que gosta disso. Acho que se precisar, o Benzema consegue e sabe segurar o jogo. O Vini não é esse cara, mas ele pode inflamar o jogo ao estilo dele, né? Esse duelo Arnold e Vini, eu acho que tem tudo para ser muito intenso. E o jogo pode ser decidido por ali, para um ou para outro. Então, esse elemento vai estar ali, mas eu acho que a coisa é um nível tão profissional, cara, uma parada assim que é tão global, envolve tanta coisa, que isso está num bolo de uma grandiosidade que quando você está perto você percebe. O jogo não vai ser decidido por isso. Mas se o Salah visse o Sérgio Ramos em campo, talvez isso pesasse mais. Ele jogou no Real Madrid uma parada que claramente tem nome e sobrenome, né?